Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Henrique Troitinho, eu sou o CEO da Score Media Marketing Digital. Nós vamos começar aqui nosso webinar sobre 10 dicas de como aumentar o ROI das suas campanhas de links patrocinados. Vamos esperar só dar o horário aí para começar. Oficialmente começa às 10 horas, mas eu vou esperar mais uns 10 minutinhos, 10 minutinhos para ver se o pessoal entra e aí a gente começa oficialmente. Beleza? Vou deixar no mudo aqui. Já a gente já volta às 10h10. Pessoal, tudo bom? Para quem chegou agora, só para avisar, a gente vai aguardar aí só uns 5 minutinhos aí do início do webinar para que as pessoas consigam chegar aí, para dar um tempinho para os atrasados. 5 a 10 minutos aí a gente começa, tá bom? Vou deixar aqui no mudo, mas eu já estou online. Daqui a pouco a gente começa aí, tá bom?
Bom, pessoal, vamos começar aqui o webinar. Então, só recapitulando aí, nós vamos hoje apresentar aqui 10 dicas para aumentar o ROI das suas campanhas de links patrocinados. Eu sou o Henrique Troitinho, da Score Media, Marketing Digital. E, assim, o conteúdo dessa palestra, desse webinar, né? Ele é um conteúdo de básico a intermediário. Então, não é muito complexo, tá? Ele envolve um pouco de análise no Analytics, né? Análise analítica mesmo, mas não é nada assim que vocês já não estejam habituados a fazer no dia a dia aí. Quem tem o e-commerce, quem usa o Google Analytics, não é nada muito além do que normalmente é feito pelas empresas aí de e-commerce. Então, assim, se você não faz ainda, é uma ótima chance para começar a fazer. Então, nós vamos começar agora o webinar, certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou profissional certificado do Google, trabalhei já 8, 9 anos com e-commerce, fui desenvolvedor, um tempo atrás, aí, no começo da minha carreira, eu era desenvolvedor, e agora eu trabalho muito em performance para links patrocinados, trabalho com SEO, Analytics e implementação de novas lojas, caso o lojista não tenha nenhum conhecimento digital e tenha um grande conhecimento no negócio dele, nós ajudamos a implementar, escolher a melhor plataforma, escolher todas as peças fundamentais aí para que ele tenha uma boa operação online. E eu sou bacharel de Sistemas da Informação pela Faculdade de Rio Branco e o CEO da Score Media, Marketing Digital. Meu Twitter tá ali, @htroitinho. E, bom, rapidinho, falar sobre a Score Media. A Score Media hoje, basicamente, a nossa missão é potencializar e criar negócios no mundo digital, tentando atender nossos clientes aí sempre com total dedicação e transparência. E nossa visão é ser uma empresa reconhecida por um ótimo atendimento ao cliente e entrega de valores. E, bom, os nossos valores são honestidade, agilidade, eficiência, satisfação ao cliente, valorização e respeito às pessoas e responsabilidade social. Esses são alguns dos nossos clientes de e-commerce, né, nos quais a gente atua hoje com performance. Tem alguns outros aí, mas são alguns aí dos nossos principais. Inclusive, a Creative ali, que é o logo alaranjado ali, amarelo, não sei. O trabalho que nós fizemos com eles nos rendeu aí recentemente o prêmio da Becom como uma das melhores consultorias de negócios digitais de 2016. Para quem não sabe, a Becom é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Então, graças ao case aí, a votação popular, nós fomos eleitos aí uma das melhores consultorias. Certo? Então, vamos começar efetivamente agora. Bom, para quem não sabe o que é links patrocinados, basicamente, vou explicar bem rapidinho, mas os links patrocinados, eles são os anúncios pagos que você faz em qualquer mídia. Então, por exemplo, tem o Facebook, os anúncios do Facebook, são links, os anúncios do Google. Então, por exemplo, tem aquela parte paga na parte superior do Google, um pouco amarelada assim, e até tem a tagzinha de anúncio do Google AdWords. Tem o Facebook Ads, também aparece o patrocinado ali, explicando que é um conteúdo patrocinado. E vários outros, né? O próprio Twitter tem anúncios, Instagram, Waze, enfim. Existem várias mídias que você pode comprar, até mesmo fazer uma parceria com um blogueiro e pagar. Por isso é um link patrocinado. É um link que você paga, esse link, mensalmente, diariamente, por clique, enfim, por impressão, e você recebe cliques, acessos no seu site. Né? Então, você paga para ter esse link
no site de outras pessoas ou em outros portais. Né? Então, isso basicamente é o conceito dos links patrocinados. Então, assim, hoje para e-commerce é uma coisa muito importante você ter os links patrocinados, principalmente para quem está começando agora. Por quê? Você não tem uma marca muito forte ainda, você está construindo a sua marca, você está buscando novas alternativas de tráfego, você precisa trazer visitantes para o seu site. Então, pense assim, o online não é igual o espaço físico, onde você abre uma loja num ponto forte. Por exemplo, eu abro uma loja na José Paulino, aqui em São Paulo, na 25 de março, e o tráfego já está ali. No caso de lojas virtuais, não funciona assim. Você precisa trazer tráfego, você precisa gerar tráfego. Aí, quais são as formas de trazer tráfego? A principal é links patrocinados, porque ela verticaliza, né? Então, quanto mais você investir, mais visitas você vai ter. Consequentemente, se você tiver uma plataforma boa, como da Signa Shop, vai vender. Então, tem e-mail marketing, por exemplo, você pode usar a base de seus clientes, não compre bases, enfim. Tem o SEO, que é o posicionamento gratuito dos buscadores. Tem N outras formas. Tem o social, você pode trazer tráfego via social, através de parcerias, enfim. Então, esse é o conceito aí da ideia dos links patrocinados. É trazer tráfego para o seu site e, consequentemente, trazer vendas. Então, para mensurar e melhorar o retorno sobre o seu investimento em links patrocinados, a primeira dica é você instalar esse relatório avançado. Esse relatório ele foi criado pelo Avinash Kaushik. Ele é muito influente na parte analítica, tem vários livros publicados sobre o assunto. É bem reconhecido na comunidade do Google Analytics mesmo. Então, você primeiramente precisa ter o Google Analytics instalado no seu site. É a premissa básica do e-commerce. Então, entenda que você precisa instalar. Se você não instalou ainda, é só jogar no Google lá, Google Analytics, fazer o passo a passo lá, ele vai te dar um passo a passo e tá tudo certo. Então, assim, tem esse link aqui para vocês. Eu vou mostrar o relatório detalhadamente, mas assim, anotem esse link ou tire um print screen da tela, captem o QR Code aí, para você ter esse link salvo. Se você não conseguir anotar aqui, não se preocupe, a gente manda um slide share aí depois, o slide, para você ficar mais tranquilo, dar uma olhadinha no slide e instalar o relatório. Certo? Então, eu cortei em 2 aqui, porque ele é muito largo, né? Mas, basicamente, esse é o conceito do relatório. Ele vai te mostrar, ali no canto superior esquerdo, a origem, mídia, ou seja, no caso aqui é o Google CPC, que é o pago, né, de links patrocinados do Google. Na segunda coluna, custo, quanto você está gastando no Google. Terceira coluna, receita, então quanto você está gerando de receita para o seu e-commerce. A taxa de conversão do comércio eletrônico, que é o quê? Quantas pessoas entraram no seu site, o percentual de quantas compraram. Quantas geraram pelo menos um pedido. E na última coluna ali da primeira parte, cliques. Então, você tem ali os cliques, quantos cliques os seus anúncios receberam. Na coluna de baixo já entra um pouquinho de análise de performance, né? Aí você entra no custo por transação, que é o quê? Quanto eu estou pagando para gerar um pedido. Isso é muito importante você analisar, porque pensa no seguinte, se o seu produto, se o seu ticket médio é R$100, você está gastando R$100 para gerar um pedido, você tem um problema muito sério. Sua performance está ruim, porque você não está nem se pagando praticamente para gerar esse pedido. Então, esse custo por transação, quanto menor ele for, melhor para você. Você está pagando menos para ter mais pedidos. O CTR, que é o percentual de quantas pessoas viram o seu anúncio, o percentual de quantas clicaram, né, no seu anúncio. Então, quantas viram é o percentual de quantas clicaram. O CPC, que é o custo por clique, que aí também, na análise de performance,
Aí existe um equilíbrio que deve ser considerado. Sim, o CPC baixo é muito bom, mas tem que considerar que o CPC baixo também tira a sua competitividade dos anúncios. Então você tem que considerar o quê? Sim, tenho que reduzir o meu custo por clique, mas eu não posso diminuir a minha competitividade dos lances. Como é que você vai saber isso, na verdade? Você vai entrar lá no Google AdWords, vai ter lá o posicionamento médio dos seus anúncios, ou seja, em que posição ele se encontra. Recomendado, pelo menos top 3. Então, se tiver lá o posicionamento tiver 4, 5, você já está indo para a segunda página. Então, com certeza, a sua competitividade está baixa, você está tendo pouca exposição do anúncio, consequentemente, ele vai ter menos cliques, consequentemente, ele vai ser, aos olhos do Google, pior. Então, o Google vai cobrar mais caro de você. Então, considere ter um lance competitivo. Garanta pelo menos as 3 primeiras posições no CPC. Claro, garanta essas três primeiras em termos que realmente importam para o seu negócio. Não adianta também colocar lá sapatos femininos, que é super genérico, e colocar lá R$3 o clique, que é mais ou menos essa a média mesmo para você ficar nas 3 posições, que não vai dar certo. Então, se você não tem um orçamento muito grande para competir nessa palavra-chave, considere palavras-chave menores. Depois eu vou explicar melhor isso. Palavras-chave com menos tráfego, né, não menores. Bom, então esse é o custo por clique. E a receita por clique, que é a mesma coisa. É quanto eu estou ganhando, o CPC é quanto eu estou pagando por clique, e o RPC é quanto eu estou ganhando por clique. Então, basicamente é quanto você está ganhando por clique também, né? Esse número, obviamente, é bom aumentar. Quanto mais eu estou ganhando por clique, melhor é o meu retorno sobre o investimento. As 2 últimas colunas basicamente as transações, então quantos pedidos realmente foram feitos ou quantas metas foram atingidas, se você trabalha com captação de lead, e a taxa de rejeição. Taxa de rejeição a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é o quanto o seu conteúdo está sendo aceito pelos usuários. Então, beleza. A próxima dica é para você analisar o CPC e o RPC, que eu acabei de comentar. Então é o seguinte, esse é um caso real aqui de um dos nossos clientes, onde o custo por transação dele médio, considera aqui em cima, certo? Vou colocar o mouse aqui. Ó. Esse é o custo médio, R$30,40 de todas as campanhas. Você pode ver que tem um 38 aqui embaixo. Ou seja, especificamente de uma das campanhas que não está descrita aqui por questão de segurança da informação, eu estou gastando R$38 para gerar um pedido. Minha taxa de cliques está 3,10. E aí a gente entra no CPC e o RPC. Como eu já expliquei, CPC é o custo pelo clique, quanto eu paguei, e o RPC é quanto eu recebi pelo clique. Lembrando que essas informações só aparecem no relatório personalizado, ok? Então você precisa ter o relatório instalado para poder visualizar. Quando você instalar o relatório, onde ele fica localizado no Google Analytics? Ele fica na aba de personalização. Ele tem um nome estranho lá, AK2 Paid Search Report, mas é na aba de personalização, vai ter lá o AK2, aí tem o nome do relatório. Você entra nele, para poder visualizar isso que eu estou mostrando aqui. Então, assim, para cada clique realizado na nossa campanha, nós pagamos 88 centavos, em média, né? Que é a média da campanha toda, todo a sua campanha do Google, e nós geramos R$6,14 de receita. Ou seja, se você fizer uma conta aí simples e dividir a receita por clique pelo custo por clique, ou seja, quanto eu estou ganhando em cima do clique, dá mais ou menos 7 vezes o que eu estou investindo. Então, eu estou investindo 88 centavos, eu te dou 88 centavos, você me devolve R$6,14. Então, é mais ou menos essa conta para você ver se a sua campanha está saudável ou não. Quanto que é o ROI, Henrique? Um ROI bom aí para minha campanha? Depende do seu segmento.
Tem segmentos que o ROI bom é 15, 16 vezes o valor investido. Tem segmentos, por exemplo, cosméticos, 10, 12 vezes o valor investido é interessante. Joias de prata, acessórios femininos, já um ROI 4 vezes o valor investido, 5 vezes o valor investido, já é uma meta boa. Então varia por segmento. Você precisa, na verdade, buscar uma agência que tenha uma expertise do segmento, ou você mesmo perguntar aí pro pessoal que atua no seu segmento para saber quanto mais ou menos ele tem de retorno. Né? É difícil perguntar, né? Então é mais fácil procurar agência. Então, assim, a nossa próxima dica é analisar o custo por conversão, que é quanto eu estou pagando para gerar uma venda. Entenda uma coisa muito importante. Esse custo por conversão não é uma venda faturada. É para você gerar uma venda. Pode ser que essa pessoa nem pague o pedido. Por exemplo, eu gerei uma conversão, pedido. Esse pedido foi feito em boleto. Eu não paguei o boleto, o Google registrou que você fez a conversão. Por mais que ele não tenha se tornado, não tenha pago o boleto, não tenha entrado dinheiro na sua conta, considere que você tem um lead ali. Você tem o nome da pessoa, você tem o cadastro dela, você tem o telefone, você tem o celular, você tem o e-mail dela para fazer um e-mail marketing. Então, não é um esforço perdido. Então, considere analisar o seu custo por conversão. Quanto menor, melhor. Mas, lembre-se, tem uma balança entre pagar menos e garantir competitividade dos lances. Então, se você se você está lá no leilão do Google lá e estiver dando um lance muito abaixo da média, você praticamente não vai vender. Vai ter um tráfego ali desqualificado, um tráfego ali já de segunda página, que provavelmente a pessoa já acessou 5, 6 lojas antes de entrar na sua. Então, aí você acaba sendo mais um ali no bolinho das escolhas dele ali. Enfim, então, analisar o custo por conversão, custo por transação, independente do nome aí. Eu gosto de usar custo por conversão, porque a conversão em si não é só uma venda de e-commerce. Pode ser uma captação de leads também. Então, quanto eu estou pagando para gerar um lead no site da Score Media, por exemplo? A Score Media não é um e-commerce. Então, quanto que eu estou pagando para gerar um lead lá? Então, quanto eu estou pagando para converter um usuário em um lead? Converter um usuário em um pedido? Então, é importante considerar isso também. Então, assim, no custo por transação desta campanha, você está pagando R$30 para eu te dar um pedido. Então, por exemplo, se o seu ticket médio é R$200, excelente. Você está pagando R$30 para gerar um pedido que, em média, varia em torno de R$200. Pode ser mais, pode ser menos, mas na média, você está pagando 30 e na média você está recebendo R$200. Então, compensa. Depende da sua margem de lucro, claro, mas na maioria dos e-commerces compensaria, né? Então, agora, se você estiver pagando R$30 para gerar um pedido e o seu ticket médio é R$100, você está gerando pedidos de 100, de R$60, aí é um problema, porque você está gastando muito dinheiro para gerar um pedido que provavelmente não vai te dar a lucratividade que você precisa para se manter vendendo aí, se manter vivo no e-commerce, né? Então, aí nesse caso, ou você tem duas estratégias, ou você aumenta o seu ticket médio, fazendo kits de produto, por exemplo, vendo brinco de R$10, vendo colarzinho de R$5, tal. Junta todos eles e faz um kit, brinco, colar, chapéu, pulseira, enfim, faz toda uma combinação que dê um pedido de 100, que dê um produto de 150, um kit de R$200, R$150, para que você possa aumentar o seu ticket médio. Ou você reduz o custo por transação. Então, muitas vezes é inviável anunciar no Google para alguns segmentos.
Se você tem investimento baixo, é inviável. Então, considere o quê? Buscar mídias alternativas. Buscar mídias que as pessoas não anunciam tanto. Que talvez a competitividade seja menor lá e você tenha um custo por transação menor. Certo? Então, vamos lá. A próxima dica é para você monitorar a taxa de rejeição das campanhas. Então, como eu havia dito antes, o que acontece? Isso ele pega não só nos links patrocinados, mas para toda a informação do seu site, que é a taxa de rejeição. O que é a taxa de rejeição? Basicamente, as pessoas que entraram no seu site não se interessaram pelo conteúdo e saíram. É uma caixa preta a taxa de rejeição. O Google não abre as métricas exatamente, tipo, ó, é isso aqui, mas ele explica que basicamente é isso. Ele entendeu, o Google entende que o seu usuário não se interessa mais pelo conteúdo, não se interessou, ele rejeitou o conteúdo. Então, eu entrar num artigo de 2.000 palavras e ficar 3 segundos na página e sair. Não li o artigo, com certeza eu não li o artigo. Então, com certeza é uma rejeição. Mas, assim, tem várias coisas no algoritmo do Google que ele não fala, né? Tem uma caixa preta mesmo, então vamos considerar que é basicamente isso. A pessoa está rejeitando o seu conteúdo, não está se interessando mais. Então, o que acontece? No e-commerce, é normal você ter uma taxa de rejeição acima de 50%, assim. Em campanhas mais genéricas, tipo panelas, que nem tá aqui, né? Panelas, perfumes e tal. Normalmente no nome da sua marca, se você anunciar lá na sua marca, lá, por exemplo, Score Media, a taxa de rejeição é bem menor, porque eu estou pesquisando já sobre a Score Media, né? É meio difícil eu rejeitar o conteúdo do que eu já estou procurando na empresa, né? Mesma coisa que você entrar lá na Netshoes, já pesquisou no Google Netshoes, é muito difícil você entrar e sair da Netshoes. A não ser que você tenha um problema muito grave ali, tipo, entrou, o site estava com problema, apareceu um anúncio, apareceu um negócio lá dizendo que tem spam no site, enfim. Casos bem atípicos, né? Então, assim, considere que a taxa de rejeição é normal, assim, 50, 30, 50%, 60%, né? Algumas campanhas têm, né? Tipo o Google Shopping, por ser uma campanha que normalmente para moda feminina o pessoal pesquisa muito, é comparador de preço, né? Então a pessoa entra, olha o preço, sai, vai entrar em outro e-commerce, olha o preço, sai, enfim. Então a taxa de rejeição às vezes aumenta um pouquinho. Mas existem casos extremos, ou seja, campanhas que apresentem taxas de rejeição acima de 90%. Pode ser até 80%, se você quiser ser mais rigoroso, mas honestamente existem campanhas que com 80% ainda vendem. Mas se você tem um orçamento apertado, considere até 80%. Então, se a taxa de rejeição estiver acima de 80%, provavelmente o conteúdo não está interessando a grande parte dos seus usuários. Pensa no seguinte, essa campanha de perfumes aqui nessa simulação. Eu gastei R$4.000 e eu só vendi 2. Então é um problema muito sério. É uma simulação, claro, porque é difícil alguém vender tudo junto assim, né? Mas enfim. Então, assim, o que pode estar acontecendo nesse caso aqui, nessa simulação? Entenda, a taxa de rejeição das outras campanhas está, assim, normal, vai. Porém, se todas estivessem ruins, seria um problema na plataforma, provavelmente. O e-commerce está ruim das pernas, ou você está com baixa disponibilidade de estoque, pense muito nisso para e-commerce. Então, o perfume está com 95% de rejeição. Por quê? Porque eu entro lá, tem de 100 perfumes, eu tenho 10 com estoque. Os outros 90 estão indisponíveis. Então, a pessoa entra lá, entrou no produto, quer lá comprar o novo perfume que saiu lá, sei lá, da Shakira, e é disponível. Não, mas tudo bem, vou ver outro. Tá indisponível. Aí ele vai rejeitar. Ele vai entrar naquela tela lá, vai mostrar aquela tela inicial do e-commerce, vai mostrar 6, 7 produtos, já vai ter um monte disponível ali, ou o sistema vai ocultar e você vai aparecer 3 produtos, ela vai olhar, tem 3 perfumes? Não quero. E vai embora. Então considerem
sempre também revisar o seu estoque, revisar a plataforma, testa a plataforma. Quando é uma campanha só que está com rejeição alta, normalmente é a campanha, 90% das vezes. Considere revisar as palavras-chave. Às vezes você vende só perfume feminino, a campanha é de perfumes, né? Mas você só vende feminino. E tem um monte de gente pesquisando masculino. Pô, essa pessoa, eu, o Henrique lá, entro lá, só vejo perfumes femininos, eu não estou interessado nesse perfume. Então eu vou rejeitar o conteúdo. Então, da mesma forma, panelas, né, ali em cima. Como você poderia melhorar? Dentro das panelas, ter cada tipo de panela separado. Então, você tem lá panela de pressão, frigideira, enfim, todos os tipos de panelas aí, segmentados cada um num grupinho separado. Para quê? Para que você possa mensurar separadamente, pô, frigideira tô ruim. Por quê? Porque eu tô com estoque ruim também, vai. Vamos ser honestos, vai. Eu tô ruim meu estoque tá ruim de frigideira, meu estoque está ruim de perfume. Dentro da campanha de perfumes aqui, se você trabalha com 2 segmentos, 3 segmentos, perfume masculino, perfume feminino, não anuncie na palavra perfume, que é uma palavra muito genérica. Então, considere isso. É assim que você vai diminuir a sua taxa de rejeição. E no Google Shopping ali em cima, considere segmentar por produtos. O Google Shopping permite essa segmentação por produto, por categoria. Então, considere criar mais segmentações, porque aí você consegue analisar separadamente cada produto, cada categoria. Aí, obviamente, sua penetração nos anúncios ali, ou a penetração da análise é muito mais profunda. Você pode ter um produto ali que está puxando todo mundo para baixo, você desativa aquele produto, reduz o lance dele, ou tira ele da campanha mesmo, ele acaba melhorando a performance geral dos seus links patrocinados. Bom, então agora é o seguinte, evite esgotar o seu saldo. Muitas pessoas colocam o dinheiro picado para fazer anúncios, né? Ah, vou colocar R$100 essa semana, R$100 na próxima. Por causa de fluxo de caixa, né? Tem vários cenários aí que englobam isso. Mas o que acontece? Você pode fazer picada, não tem problema. Desde que você garanta que o saldo não vai acabar nunca. Que ele rode constantemente. Seja em qual mídia for. Sempre garanta isso, porque muitas vezes você às vezes coloca ali o dinheiro para rodar e acaba perdendo um dia, 2 dias de campanha, que às vezes são dias cruciais, que às vezes o seu remarketing é aquela campanha que persegue você, sabe? Você já acessou vários sites e ela fica te perseguindo ali, fica indo atrás de você, você vê aquele banner da Square Media em todo lugar, fala, meu, não aguento mais ver o banner da Square Media. Enfim, esse é o remarketing. Então, poxa, Dia das Mães agora. Imagina quantos e-commerce estão com remarketing ativo te perseguindo. Aí acaba o seu saldo. Você para de mostrar anúncio. Você não está concorrendo ali com as outras pessoas no remarketing. Então você acaba tendo um prejuízo grave. Esse é um dos fatores, né? Mas se você pensar no AdWords, no Google AdWords, uma campanha sem saldo, ela acaba perdendo relevância. Porque ela começa a perder clique, ela começa a perder disponibilidade, ela começa a perder competitividade. Então logo o Google fala assim, bom, não vou dar muita relevância para ele não, porque ele uma hora está ativo, outra hora não está, uma hora está ativo, outra hora não está. Então ele acaba baixando a sua relevância, e baixando a sua relevância, o custo por clique seu começa a aumentar. Então fica mais caro sim. Então, às vezes você pensa que você está economizando, segurando um dia, 2, mas na verdade você não está. Você está pagando mais caro para anunciar da mesma forma que você anunciaria se você mantivesse um orçamento constante. E é importante porque o saldo ele pode acabar no momento da decisão de compra do cliente, que eu acabei de citar. Agora, Dia das Mães. Eu estou para tomar uma decisão de compra. E-commerce é um pouco mais cedo, né? Tem gente que vai lá no fim de semana mesmo e compra, mas para e-commerce tem que ser pelo menos uma semana antes aí para você não se arriscar, decepcionar a mamãe. Então, o saldo pode acabar justamente agora. Tô para comprar um produto aqui agora, hein? Aquele perfume que minha mãe queria. E eu já olhei no seu site. Seu site deveria ter lá o remarketingzinho me perseguindo. E aí, você acaba o saldo justo hoje que eu ia comprar. É claro que
Estou exagerando um pouco, né? Mas, enfim, acaba justamente quando eu vou tomar a decisão de compra. Então, outra coisa que é importante também são as campanhas sazonais, coisas que acontecem do nada. Então, por exemplo, você vende aquela... Eu vou dar até um exemplo real que aconteceu, que no programa da Ana Maria Braga, ela estava usando uma espátulazinha em forma de ovo frito, que é para você... Era uma espátulazinha bonitinha lá, era chamativa porque ela tinha o formato de um ovo frito, assim, né? E um dos nossos clientes vendia. Só que, claro, no caso dele, ele tinha o saldo. Então vendeu muito bem naquele dia. Inclusive, ele já acompanhou a estratégia, ele viu que apareceu na Ana Maria, ele já colocou no e-mail marketing dele. Enfim, pode aparecer um produto que você vende, ou um produto parecido. Você, por exemplo, uma coisa que eu considero muito é acessório feminino. Que homens acreditem se quiser, mas sim, as mulheres olham os brincos das atrizes tal e querem comprar o mesmo brinco, um brinco semelhante, claro, né? Porque tem brincos que o pessoal usa da novela que é bem caro. Então apareceu lá, pô, bonito brinco, legal, cara. Esse brinco é bacana, vou atrás dele. Vou até usar um exemplo daquela novela do Comendador, eu não lembro o nome da novela, me desculpem, mas o Anel do Comendador. Era famoso o Anel do Comendador. O pessoal queria o Anel do Comendador. Então, pô, e se aparecer justamente nessa hora aí o Anel do Comendador e você não estiver lá, você tem o anel, a demanda existe, você tem a oferta, mas você não está veiculando o anúncio. Então você perde, às vezes, uma chance de ter um faturamento ali sazonal grande. Por isso, por esses motivos e muitos outros que a gente pode falar o dia inteiro aqui, você tem que garantir que as suas campanhas não parem de rodar. Essa dica aqui é mais para você diminuir o risco, né, dos seus investimentos. Aqui, no caso, você tem que diversificar os seus investimentos. O que é diversificar? Pô, legal, cara, sua campanha do Google Shopping vende que é uma beleza. É excelente, né? Olha lá. Pô, legal, hein? Tô vendendo lá o Google Shopping. Maravilha, tô investindo 5 mil, tô ganhando 30. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu dinheiro que tá nas panelas, vou pegar meu dinheiro que tá nos perfumes, vou colocar tudo no Google Shopping. Tá certo? Não tá errado. Mas também, o que acontece? Fazendo isso, você centraliza todo o risco em uma campanha só. Então, o que acontece? Você, centralizou seu risco na campanha do Google Shopping, beleza, tá vendendo bem. Muito provável o ROI vai acompanhar, vai até talvez ser melhor, porque você vai ter mais competitividade, vai poder dar um lance mais agressivo. Sim. Mas em compensação, e se acontecer um problema e reprovar o seu feed no Google Shopping? Você ficar 3 dias fora do ar. E eu pauso ele e ativo as minhas outras campanhas. Mas lembra que a campanha pausada perde a qualidade do anúncio, a relevância? Beleza, você vai desativar o Google Shopping e vai ativar as outras, mas elas vão se tornar mais caras. Vai pagar mais caro. Provavelmente você vai ter um ROI negativo, vai ruim. Então, considere diversificar, porque também a gente está falando de uma campanha boa, né? Mas se você tiver uma campanha ruim como a de perfumes, e naquele mês em específico, seu fornecedor deu um probleminha ali, você não teve estoque de perfume, todo o seu dinheiro está lá. E às vezes você não teve tempo de mexer na campanha, porque e-commerce é assim, né? Tem milhares de coisas para resolver. Você perde você deixa seu dinheiro lá indo para o ralo, né? Então, considere diversificar. Por exemplo, nessa simulação aqui, eu tenho aqui diversificado meu dinheiro em Google Shopping, panelas e perfumes, né? Onde eu estou investindo aí 5 no Google Shopping, 3 nas panelas, 4 no perfume. Respectivamente, a receita gera 30 mil de Google Shopping, 10 mil de panelas e 2 mil de perfumes. Se você tirar a média dessas 3 campanhas, eu investi 4 mil e ganhei 14. Então, assim, por mais que o perfume tenha te prejudicado bastante, ainda assim você fechou com um retorno sobre o investimento positivo.
não tão bom. 3 e pouco. Um ROI 3 e pouco. Mas é melhor do que você ter, por exemplo, do perfume, menos 2. Você ter investido 10, 15 mil reais e ter ganho 7. Porque aí você não ganhou, na verdade. Você perdeu, né? Isso também conta para a taxa de rejeição. Sua taxa de rejeição também acaba sendo diluída, né? Então, isso é qualquer tipo de investimento, na verdade, não só de links patrocinados. Então, considere sempre diversificar os seus investimentos, porque pode acontecer um problema ali em um, você não perde tudo. A ação da Petrobras é um bom exemplo para ilustrar isso. Quem investiu todo o dinheiro dele na Petrobras, hoje está com um pequeno problema aí para resolver. Então, acabou colocando todo o dinheiro ali na Petrobras e derreteu ali o dinheiro, né? Talvez volte, talvez não. Então, é uma questão de paciência e de coragem. Enfim. Por fim, aí, né? Já estamos acabando, falta, se não me engano, 2 dicas. Calcular o ROI mínimo necessário. O que você precisa fazer, basicamente? Você tem que pegar a margem de lucro média da sua loja e entender qual é o retorno sobre investimento mínimo que você precisa para rodar. Então, poxa, olha, Henrique, meu ROI mínimo para rodar é 3 vezes o valor que eu invisto. Por quê? Porque eu tenho a minha margem de lucro, né? Eu pago os produtos, né? Obviamente, né? De graça. Então eu tenho minha margem ali de 50%, 60%, 100% vai de margem de lucro do produto. Então eu preciso que seja essa curva para que eu consiga vender e lucrar. Porque se você vende sem lucro, seus dias estão contados. Um dia seu fluxo de caixa vai dar pau, aí você vai ter que reduzir o investimento e assim vai. Você vai ter problemas no futuro. Então, tem que garantir uma lucratividade saudável. Se você não tem essa lucratividade saudável, é melhor voltar, segurar um pouquinho os investimentos, repensar na estratégia, talvez criar kits de produtos, aquela coisa que a gente tinha conversado para tentar, às vezes, pegar um produto com uma margem de lucro baixa e colocar junto com um produto de margem de lucro alta, para que você tenha uma melhor margem de lucro na loja. Isso também é performance, né? Então, melhorar sua margem de lucro como empresário. Aí é outros 500, né? Mas, enfim. No fim, você tem que entender e diferenciar a receita gerada da receita faturada. O que é a receita gerada? Que eu entrei lá e fechei um pedido no boleto. Beleza. O Analytics conta a receita gerada. As agências de performance consideram a receita gerada. Algumas consideram a faturada. Mas é que assim, o que acontece? A agência não pode te garantir a quebra. Eu não posso garantir, por exemplo, que seu cliente tem saldo no cartão, que o seu cliente paga em dia os boletos dele. Eu não posso te garantir isso, por isso não faz parte da minha performance isso. Então eu considero a receita gerada, eu te gerei essa receita. Faturar cabe a sua estratégia de negócio, atrair o público que realmente você considera que tem uma boa taxa de pagamentos, considerar também recuperação de pedido, entrar em contato com pessoas que não pagaram o boleto, enfim, tentar aumentar a receita faturada. Mas você tem que entender que existe uma diferença entre as duas. Gerada eu fiz o pedido, beleza, registrei lá o pedido, e a receita faturada é o que realmente caiu no meu bolso. Enfim, é importante, por mais que a agência de performance ela não considere a receita faturada, na maioria dos casos, é importante informar a receita faturada. Por quê? Para informar para a agência. Né? Por que isso? Porque aí você passa para a agência, olha, Henrique, eu tô aqui com a campanha de panela e a campanha de perfumes, mas a de perfumes, meu, o pessoal não paga, cara. Ele gera o boleto e vai embora. E não paga. Então, por mais que esteja gerando receita, nossa, é mó bonito lá, o ROI tá 15 dos perfumes, ninguém paga. A inadimplência é maior também. Então, mas de panelas, por exemplo, pô, rapaz, eu faço
100 pedidos, dos 100 pedidos, 90 pagam. Já de perfume eu faço 100 pedidos, 10 pagam. Então é importante a agência saber isso e também saber bastante das suas regras de negócio para que ela consiga tomar decisões mais assertivas, né? Tipo, às vezes pra gente tá excelente aqui, né? Você tá super feliz. E do outro lado você tá super triste aí, super desanimado. Enfim. A próxima dica é para otimizar o carregamento do seu site. Então considere o seguinte. Normalmente a gente usa aqui o Pingdom, é uma ferramenta, mas você pode pesquisar na internet sobre qualquer análise de velocidade aí do site, testar a velocidade do site, enfim. Tem várias ferramentas. A performance do site é importante porque quanto mais rápido o seu site for, melhor a experiência de navegação do usuário. Quanto melhor a experiência de navegação do usuário, melhor ele vai navegar melhor, ele vai conseguir desfrutar mais do que o seu site tem a oferecer. E, obviamente, o Google considera isso tanto para SEO quanto para links patrocinados. Ele melhora o seu índice de qualidade no AdWords e nos links e no SEO, ele acaba melhorando o seu posicionamento. Claro que o SEO é um dos fatores, tem N fatores aí, mas velocidade é um dos pilares aí de SEO. Então, o que acontece? Você tem que garantir que o seu site seja rápido, seja enxuto. Por exemplo, o site, a home da Score Media, aqui, ó, eu fiz um teste, ela tem 1 mega. Para um acesso 3G, é rápido. Vai acessar em 10 segundos, né? Para um celular, eu sei que é assim, vai sim, de 7 a 10 segundos vai acessar. Agora, existem muitos e-commerces que às vezes o pessoal coloca vários banners pesados e alta definição na home, banners de 1, 2 megas, aí acaba ficando a home com 3, 4, 5 megas. Então pensa quem está acessando pelo celular. Essa pessoa no 3G já vai ter grandes dificuldades para acessar. Ela vai ter que acessar lá da Wi-Fi da casa dela. Então, um site com 10, 15 megas aí é totalmente inviável até para alguns usuários de banda larga. Então, pense no seu público-alvo. Seu público-alvo tem um 4G? Seu público-alvo tem uma banda larga rápida, muito rápida? O próprio Google testa. Então, sim, considere trabalhar com, igual o site da Score Media aqui, com o menor tamanho de página possível. Claro que tem situações, tipo, tem uma vitrine lá com 15, 20 produtos que não tem muito o que fazer. Mas coloque isso na sua cabeça. Quanto mais rápido o seu site carregar, melhor o seu índice de qualidade, menor é o custo das campanhas. Outro fator que influencia muito a qualidade dos anúncios e que, consequentemente, diminui o seu custo de campanha é otimizar os conteúdos do seu site. Então, tem um exemplo aqui de um cliente nosso, que ele fez uma long page, né, falando sobre a impressora Epson L365. Então, você vê que é uma descrição bem detalhada, bem informativa, e o Google valoriza muito isso, tanto para links patrocinados, quanto para SEO. O Facebook Ads também considera muito isso, o índice de qualidade. E outras mídias também. Eu falo muito do Google, mas todas as mídias têm mais ou menos um algoritmo aí de qualidade. E é sempre isso, é conteúdo, velocidade, usabilidade. Então, esse é um modelo aí legal para seguir, não precisa ser feito dessa forma, né? Mas, por exemplo, na plataforma do Signa Shop, você tem edição HTML. Se você acaba sendo um pouco mais, não tem o conhecimento de HTML, considere contratar aí, pega os melhores produtos, os que mais vendem, e considere contratar aí um designer, uma agência de criação, para que eles façam para você uma página assim mais ilustrada, mais completa. Bom, por fim, crie campanhas de cauda longa, que era aquilo que eu havia citado da campanha de perfumes, né? Esse exemplo aqui mostra basicamente do que se trata cauda longa. Isso em toda estratégia de busca, tá? Não só a paga, como a gratuita. Evite anunciar na palavra sapatos, por exemplo, nesse caso aqui. Por quê? Porque eu posso colocar sapatos de
enfim, sapatos reciclados, sapatos de palha, enfim, tem que entender o comportamento de busca da pessoa, mas enfim, sapatos de graça, doação de sapatos, ou até mesmo, beleza, é sapatos mesmo que eu estou pesquisando, mas assim, como que tá a concorrência dessa palavra? Como que tá o lance dessa palavra? Tá 3, 4 reais um lance de sapatos, talvez 5, 6 reais. Quem que tá com quem você vai competir? Com gigantes, com a da Fit, com a Netshoes, com Centauro, enfim, eu não sei, certo, com a Renner, com a Marisa, C&A, imagina quem está disputando esse leilão. Então, por exemplo, evite divulgar nessas palavras mais genéricas. Tenta especificar um pouco mais. Então, ó, já tem um meio de cauda ali que é os sapatos importados. Pô, eu trabalho com sapato importado. Eu considero colocar sapatos importados. Melhor ainda, meu mercado é mais forte aqui em São Paulo. Considera criar uma campanha só para São Paulo. Ou considera a palavra-chave para SEO, sapatos importados em São Paulo. Considera cadastrar sua empresa lá no Google Maps, fazer anúncios regionais só aqui para a cidade de São Paulo. Você só trabalha com São Paulo. Não precisa segmentar o Brasil todo. Segmenta só as cidades ou estados que você sente que são mais fortes economicamente ou que é o que o seu público está localizado. Através disso você vai gastar menos e sua qualidade vai ser maior, porque o seu clique vai ser maior. Vão clicar mais, as pessoas vão clicar mais porque é mais interessante. Sapatos, você pode falar de tudo. Você pode falar de sapato de criança, sapato de mulher, sapato de homem, enfim, sapato social, sapato para festa, sapato para, enfim, tem várias variações aí que talvez você não englobe todas elas. Então considere sapatos femininos importados, olha que beleza. Já um nicho ali. Sapatos femininos importados da China, sapatos femininos em São Paulo, é na Barra Funda, enfim. Quanto mais específico, melhor. Evite também colocar muitas palavras, né? Sapatos femininos na Barra Funda, importados da China, pronta entrega. Enfim, porque é muito específico. E aí também vai ter baixo volume de pesquisa e não vai agregar em nada para você. Bom, esses últimos 10 minutos aí vou deixar para dúvidas, mas se você quiser mandar um e-mail, conversar um pouco com um pouco mais de calma, dar uma olhada no material, revisar e depois fazer algumas perguntas, os meus contatos estão aqui. Você consegue falar comigo através do meu e-mail, Facebook ou Twitter da Score Media. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso alguém tenha alguma dúvida, mande por e-mail mesmo, ou eu vou abrir aqui um perguntas e respostas para que vocês possam fazer aí suas perguntas, certo? Vou deixar esses últimos minutos aqui para perguntas e respostas. Caso ninguém tenha perguntas ou queira mandar por e-mail, eu dou como encerrado aqui. Tudo bem? Obrigado a todos pela participação e qualquer coisa estamos por aí. Se precisarem falar com a Score Media, basta acessar o nosso site scoremedia.com.br, dar uma olhadinha lá na nossa página de serviços, dar uma olhada no nosso blog, tem bastante informação legal lá. Beleza? Então, tá aberto agora oficialmente aí as perguntas. Quem quiser pode mandar pelo chat ou pelo perguntas e respostas. Obrigado a todos.
Bom, pessoal, como não tem nenhuma dúvida, deixei alguns minutos aí, então a gente dá como encerrado aqui o webinar. Obrigado a todos. Vou finalizar aqui a transmissão, mas meus contatos estão aí. Quem precisar, estou à disposição, beleza? Obrigado a todos e bom dia.